de Atos, capítulo 2, convidar você a meditar nesse texto nessa noite, para que juntos a gente possa falar sobre igreja. Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus pela sua palavra. Nós temos aqui um desdobramento, uma continuação do texto que foi pregado pela manhã, o texto de Lucas, onde nós caminhamos ali com os discípulos a caminho de Emaús, e nós então temos uma retomada de uma rota. Aqueles discípulos que estavam em direção a Emaús estavam desanimados, estavam com as suas expectativas frustradas. Eles tiveram um encontro com Jesus, os olhos deles foram abertos e eles então retomaram o caminho, Jerusalém, junto dos outros discípulos. Essa foi a ordem de Jesus, e assim deveria ser feito, porque Ele derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo, sobre os seus discípulos, sobre os seus seguidores. E então o livro de Atos, ele já começa nesse ritmo muito intenso, do povo de Deus reunido, a igreja reunida, a liderança de Pedro, o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas falando em línguas diferentes, de diferentes regiões, uma compreendendo a outra. Não havia confusão, pelo contrário, havia compreensão, unidade. Os discípulos então se reuniram em Jerusalém e foram presenteados por Deus no Pentecostes. Mas aí você deve estar se perguntando qual é o desdobramento disso. Porque eu entendo que aqueles discípulos agora reunidos, eu entendo que aquela igreja que se reuniu e que pôde vivenciar essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo, esse derramar tão esperado, o qual Jesus havia prometido. O que isso traz de novo para a igreja? Quais são os desdobramentos disso? Os mais animadinhos poderiam pensar: superpoderes, né? Agora os discípulos vão soltar rajadas pelas mãos, vão chegar nas cidades, as pessoas vão ficar impressionadas com os superpoderes dele, vão ficar impressionadas com a eloquência deles. No culto, quem pula mais alto, quem canta melhor, quem canta mais afinado, quem se veste melhor, quem é mais abençoado por Deus na comunidade, quem é mais próspero no meio daquele povo. Alguns poderiam pensar assim, mas não é isso que a palavra de Deus nos traz. Pelo contrário, ela nos traz algo muito melhor. O desdobramento que a palavra de Deus nos traz é uma perspectiva multidimensional. Nós vemos a igreja atuando de forma viva, de forma real, no ensino, na comunhão e no impacto social. Nós vemos a igreja sendo instrumento de Deus no templo, de casa em casa, e contando com a simpatia de todo o povo.
É 3D o rolê, meu irmão. É 3D, é tridimensional. E aí então, o texto ele nos apresenta a figura do templo. Porque no templo, aquelas pessoas, assim como nós, eram nutridas pela palavra de Deus. Era no templo que aquelas pessoas, assim como nós, eram equipadas para pregar a palavra de Deus. Era no templo também que aqueles que eram confrontados foram consolados pela palavra. E aqueles que estavam confortáveis eram confrontados pela palavra. É no templo que nós temos o culto comunitário. É no templo que nós celebramos todos juntos a Deus. É no templo que nós perseveramos no ensino das Escrituras Sagradas. E por que é tão importante nós meditarmos a respeito disso? Porque hoje, muitas vezes a figura do templo está sendo substituída pela figura da prateleira. Hoje nós temos uma prateleira à nossa disposição, com o advento das redes sociais, das mídias, e que são muito importantes, e que nós valorizamos e que nós utilizamos como ferramentas, mas que podem ser perigosas quando tentam substituir o templo, quando uma prateleira ganha um valor maior do que a congregação unida, do que o povo de Deus celebrando numa só voz. E nessa prateleira, meus queridos, tem de tudo. Tem de tudo quanto é cor, de tudo quanto é formato, tem de tudo quanto é aroma, sabor, tem para todo gosto. E muitas vezes as pessoas elas estão tão presas a isso que elas acabam colocando o pregador favorito, o pastor favorito, no lugar daquilo que Deus deseja fazer através da igreja local. Mas eu quero te dizer isso em nome de Jesus: o seu pregador favorito da internet, do que quer que seja, não pode ocupar o lugar da palavra de Deus, a qual Ele quer ministrar no seu coração através da igreja local. E é essa realidade que nós vemos aqui no livro de Atos, porque eles perseveravam, eles continuavam firmes na doutrina. Hebreus capítulo 10, 25, um texto muito conhecido, diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Querido e querida, nós nunca estivemos tão próximos da vinda de Jesus. E essa é uma realidade na nossa vida e na vida da igreja. E esse texto é claro: nós não podemos deixar de congregar. Nós não podemos deixar de estar juntos, nós não podemos deixar de celebrar. Mas o texto de Atos continua, porque ele diz que, além do templo, nós temos aqui a perspectiva de casa em casa. De casa em casa, aquelas pessoas partilhavam o pão. De casa em casa, aquelas pessoas cresciam nos seus relacionamentos. Em casa em casa, aquelas pessoas oravam uns pelos outros, aconselhavam, discipulavam. Os presbíteros atendiam as pessoas que estavam enfermas, oravam por elas, os diáconos visitavam, atendiam. E essa é a realidade dessa igreja pulsante, todos ao redor da mesa. Hoje pela manhã nós conversamos um pouco sobre essa imagem, essa ilustração da mesa, e é muito interessante perceber que a mesa ela está presente desde o Pentateuco nas Escrituras Sagradas. Esse símbolo que Deus, de forma incrível, orienta Moisés ali na preparação do tabernáculo, para que na mesa sempre estivesse presente os pães da presença. Diante do Senhor sempre deveria haver os pães da presença. Mas nós percebemos também que as maiores quedas
na história da humanidade, das grandes civilizações, elas não aconteceram porque tiveram um enfraquecimento de suas armas, do seu poderio militar. Elas não aconteceram por conta das ameaças externas. Elas não aconteceram porque outros povos se tornaram mais fortes. Mas elas aconteceram por conta da ruína interna. Porque a mesa foi deturpada. Porque o significado, o sentido da mesa, o sentido da comunhão, o sentido de vivermos juntos, isso foi desconstruído. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu guardo no meu coração e que eu quero que me acompanhe sempre. Ele diz: gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Olha que verdade fantástica, meu irmão. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Recentemente eu li um livro do Timothy Keller, onde ele traz essa verdade arrebatadora. Ele diz: você já parou para pensar no jardim do Éden? Deus tinha um encontro com Adão no jardim, onde eles conversavam, se relacionavam, mas Deus ainda queria presentear Adão com uma auxiliadora. E então Deus prepara a Eva como a companheira de Adão. E aí Tim Keller, nesse livro, ele vai questionar: mas se Deus é suficiente para nós, e Ele é suficiente para nós, por que preparar uma auxiliadora? Porque Deus deseja que vivamos em comunhão. Porque a Trindade vive essa relação comunitária, de eternidade em eternidade. E esse é o desejo do nosso Deus para a sua igreja. Provérbios capítulo 27, 17 diz: como ferro afia ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Querido, querida, vida comunitária envolve confissão de pecado, envolve perdão, envolve partilha, envolve suportar uns aos outros. E suportar não aqui no sentido de tenho que me esforçar para amar essa pessoa, que eu não aguento mais olhar para a cara dela, né? Mas suportar de carregar, de ajudar a se levantar, de caminhar junto. E é isso que Deus tem para a sua igreja. E então o livro de Atos apresenta um resultado maravilhoso de quando a igreja vive perseverando no templo e partilhando de casa em casa. Isso transborda na nossa vida diária. E é essa realidade maravilhosa que nós percebemos aqui. Porque quando vivemos verdadeiramente o Evangelho, nós contamos com a simpatia das pessoas. Isso não significa que estaremos isentos das dificuldades, das perseguições, da rejeição, da humilhação, do deboche. Mas significa que o culto não acaba no domingo à noite. Ele precisa reverberar na lida diária, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias, na forma como trabalhamos, na forma como lidamos com as nossas finanças, na forma como educamos os nossos filhos, amamos o cônjuge. O culto precisa transbordar. E esse aspecto global, completo, estava presente na vida daquelas pessoas. Porque ao longo do livro de Atos nós percebemos que aqueles seguidores de Jesus, eles passaram por muitos perrengues também, irmãos. Eles passaram por muitas e muitas dificuldades, as quais a gente, no nosso conforto dos dias de hoje, não conseguiríamos nem conceber. Mas sabe o que é interessante? É que eles não fatiavam a vida deles. A vida completa, totalmente, para a glória de Deus. E nós precisamos viver urgentemente essa realidade bíblica nas nossas vidas, nos dias de hoje. Porque eu quero te dizer isso de todo o coração. O impacto social, o impacto mundial, o impacto global que as pessoas à nossa volta precisam é o Evangelho.
O impacto social que as novas gerações precisam, as crianças, os adolescentes, os jovens, é o Evangelho. O impacto social que as diferentes tribos, raças, nações, etnias precisam é o Evangelho, nada mais, mas puramente o Evangelho, porque quando o Evangelho de Jesus está no centro, todas as outras coisas têm o seu devido lugar. Essa é a convulsão social que nós enxergamos no livro de Atos. Em Atos 17, versículo 6, há um comentário que eu acho fascinante. As pessoas estão comentando sobre aquele impacto, sobre aquela convulsão, sobre aquele movimento que os discípulos estavam causando. E eles dizem: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Será que as pessoas podem dizer isso a nosso respeito? Quando nós entramos no nosso local de trabalho, quando nós visitamos a nossa família, quando nós entramos na sala da faculdade, porque, queridos, tumulto aqui não é sinônimo de violência, não é sinônimo de palavras bonitas, rebuscadas, eloquentes, não é sinônimo de insistência, não é sinônimo de filosofias vãs, de ideologias, de demagogias, mas é sinônimo da pregação viva e pulsante do Evangelho de Cristo Jesus, inspirada pelo poder do Espírito Santo. É sobre isso que o livro de Atos está falando. E é isso que reverberou na história da igreja. É isso que reverberou na reforma. É isso que reverberou nas campanhas missionárias. E é isso que deve reverberar na nossa vida hoje. John Knox, figura conhecida nessa igreja, certa vez orou: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Olha que oração impactante. Será que nós conseguimos conceber o fervor daquele homem na pregação do Evangelho? No desejo dele de que vidas fossem alcançadas por Cristo Jesus? A ponto de olhar para a sua nação, a ponto de olhar para o seu país e dizer: dá-me, Senhor. Ou a minha vida não tem sentido, ou a minha vida não tem significado. John Wesley também certa vez disse: todo cristão deve estar pronto para duas coisas: morrer ou pregar o Evangelho. Morrer e pregar o Evangelho. Será que nós estamos preparados, irmãos, para essa oração, para essa afirmação? É isso que a palavra de Deus, que arde no nosso coração, nos desafia, como discípulos de Jesus, na caminhada, juntos, como igreja, porque nós vivemos também um tempo onde se fala muito sobre avivamento. Nós vivemos um tempo onde nós temos esse avivamento plástico, estético, mas o verdadeiro avivamento é o arrependimento genuíno. É aquilo que nós encontramos no livro de Atos, a partir da pregação do apóstolo Pedro, onde as almas se convertem a Cristo Jesus e se arrependem, e têm a sua vida transformada. O verdadeiro avivamento é a piedade cristã, é o fato de amarmos uns aos outros, de não pagarmos o mal com o mal, mas de nós vivermos como Jesus Cristo. O verdadeiro avivamento é o compromisso com a palavra, é nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, porque não há nada de novo, não há nenhuma revelação diferente, mas glória a Deus por isso, porque a revelação já foi dada. E o mais sublime, o definitivo, aquilo de melhor, de mais top que a gente tem, está lá em Hebreus capítulo 1, que é o próprio Filho. O avivamento verdadeiro é um testemunho que transborda para além do culto de domingo à noite ou domingo pela manhã, mas que invade e inunda a nossa semana.
onde as pessoas, as vidas à nossa volta são impactadas com a nossa vida. Você crê nisso? Por fim, eu quero trazer algumas aplicações desse texto. A primeira é justamente essa que nós encontramos no começo. Persevere na doutrina dos apóstolos. Irmãos, vocês que estão dando esse passo importante hoje, perseverem, continuem, prossigam, não desistam. Foi muito bacana ter participado na sexta-feira, muito especial para mim, muito abençoador, de uma das entrevistas, de uma das conversas que nós tivemos com os novos membros. Conselho, a equipe pastoral passou aí muitos dias conversando com essas pessoas, com esses irmãos, e foram testemunhos muito, muito edificantes. E uma coisa que me chamou a atenção, eu participei na sexta-feira, e eu pude ouvir o quanto o John Knox, o Instituto John Knox, teve importância na caminhada daquelas pessoas. Eu pude perceber o quanto o envolvimento com os ministérios teve importância na caminhada daquelas pessoas. Por quê? É sobre nós estarmos dispostos a mergulhar nas profundezas da revelação de Deus. Nós temos sede, queridos, da palavra. A verdade é essa. A nossa sociedade, ela está sedenta. Ela só não sabe do que. E nós estamos aqui para anunciar a elas que é do Evangelho. É do Evangelho. Sproul, um grande teólogo reformado, tem um livro chamado Somos Todos Teólogos. Pode ser que você já tenha ouvido falar desse livro. Se você ainda não conferiu, faça isso. E ele vai defender que todos nós fazemos teologia. As pessoas em geral, a humanidade em geral faz teologia. A questão é se nós fazemos uma boa teologia ou uma teologia ruim. Sabe do que depende disso? Da nossa perseverança na palavra. Segunda aplicação: esteja sempre perto da mesa. Não se afaste da mesa. Não se afaste da comunhão. Não se afaste da união. Não se afaste dos irmãos. Não se afaste da companhia. Não se afaste da presença. E esse é um outro exemplo que eu quero trazer aqui. Porque foi maravilhoso ouvir o testemunho também daqueles que foram acompanhados pelos seus tutores no Assim Cremos. E o quanto foi diferente na vida deles, na semana deles, ter um tempo com essa pessoa. Tomar um café, conversar, desabafar, tirar dúvidas. Os grupos pequenos também foram destacados. Tudo isso fazendo parte da semana, da vida dessa pessoa. Porque na mesa nós nos abrimos para o outro. Na mesa nós estamos mais vulneráveis. Na mesa nós somos mais sensíveis. Na mesa nós nos desarmamos. E nós desfrutamos da companhia do outro. Caminhe com pessoas que você possa compartilhar as suas fraquezas, as suas tentações, as suas preocupações. Confesse os seus pecados a irmãos maduros que podem caminhar com você. De casa em casa, porque a brasa longe do fogo se apaga, perde o brilho, não vale a pena. Nós vivemos tempos onde as pessoas dizem que nós devemos ser como um lobo solitário, né? Nós romantizamos essa ideia. Eu sou como um lobo solitário, eu sou incompreendido, ninguém me entende, eu vivo sozinho, eu faço as coisas do meu jeito, eu sou sistemático. Queridos, se tem uma figura que a gente deveria se espelhar, não é o lobo solitário, porque o lobo solitário, quando ele está longe da sua alcateia, sabe o que acontece com ele? Ele morre. Vale mais a pena se olhar para o vira-lata caramelo. Porque o vira-lata caramelo, ele é muito mais crente, cara. O vira-lata caramelo está sempre em bando, ou ele está sempre acompanhando alguém na rua, pode perceber. O vira-lata caramelo está sempre compartilhando um espetinho de gato ali, um para-choque que ele arrancou com os outros aqui.
Então, se for para comparar, mais vale a pena o vira-lata e caramelo. Mas eu quero brincar com você, porque essa história de lobo solitário não pode existir na igreja. Na igreja nós somos um só rebanho. Nós temos um só pastor. É na igreja. Sabe por quê? Porque a matéria-prima de Deus é gente. A matéria-prima de Deus é gente. O público-alvo de Deus é gente. E Deus usa gente para abençoar a gente. Então, em nome de Jesus, não deixemos de congregar. E por fim, lembrem-se, não permita que o culto termine no domingo. Pregue e viva o Evangelho na vida diária, na lida diária, em nome de Jesus. Você é chamado para ser um abençoador. Quando nós abençoamos vidas, somos bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que acontece, como foi relatado no livro de Atos. O Senhor acrescenta aqueles que serão salvos. Você crê nessa palavra? É o Espírito Santo que converte. Nós somos chamados para testemunhar e pregar o Evangelho. Em nome de Jesus, que isso seja uma verdade na minha e na sua vida, para a glória do nosso Deus.